abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós estamos dando a sequência à nossa série. Primeira semana nós falamos a respeito da nova vida. Segunda semana nós falamos a respeito da nova mentalidade. Terceira semana nós falamos a respeito do novo comportamento. E hoje nós vamos falar a respeito de uma nova atitude, trazendo ao seu coração aquilo que a palavra nos desafia. Lembrando a vocês a relação que Paulo traz, usando uma palavra muito simples para falar à igreja em Filipos, e desafiando a igreja a uma experiência profunda com Deus. O texto de Filipenses 2, versículo 5, vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Quando Paulo, ele desafia a sua igreja a ter a mesma atitude que Cristo, Paulo está desafiando a igreja a elevar o seu testemunho, a apresentar a sua vida para aqueles que estavam à sua volta, de forma que pudesse realmente impactar as pessoas que estão perto. Nós sempre vamos dizer que nós precisamos ser essas testemunhas. Nós precisamos ter o poder de Deus manifesto em nós. E aí nós vamos falar que a atitude é a disposição mental que eu e você produzimos, que nos conduz a uma ação. É como nós revelamos as nossas atitudes, as nossas ações, revelam o como pensamos, o que está dentro de nós. Às vezes nós, através das expressões, nós já dizemos muito a nosso respeito, de como estamos pensando e de como estamos recebendo aquilo que está sendo colocado diante de nós. E Paulo vai dizer o seguinte para essa igreja. Paulo vai dizer assim: olha, vocês precisam refletir a mentalidade, vocês precisam ter atitudes claras, o comportamento de vocês precisa ser específico para que todos saibam quem vocês são. E vocês têm um padrão. E o padrão, Paulo nem se coloca como padrão aqui. Paulo diz: o padrão é Cristo Jesus, que vocês vão precisar olhar para Ele. E olhando uma frase de Gandhi, que essa frase tem que mexer comigo e com você, Gandhi, ele vai dizer assim: eu amo Cristo, mas eu não gosto dos seus cristãos. Por quê? Porque muitas vezes nós desassociamos a pregação que temos, o discurso que fazemos, das nossas ações. Quando Gandhi está dizendo: eu não tenho problema com Cristo, eu tenho problema com os cristãos. Gandhi está dizendo que ele não enxergava nos cristãos essa mensagem poderosa que eu e você precisamos ministrar ao mundo todo o tempo. Então, diante de mensagens, que eu vou dizer assim, intencionais, onde nós queremos viver realmente o que estamos pregando, as ações do céu sobre nós, a movimentação de Deus no meio da igreja, a vida de Deus no meio da igreja. Então eu e você vamos precisar realmente ter um novo nascimento. E esse novo nascimento vai ser revelado pela transformação da nossa mente, pela transformação do nosso comportamento, que é o que nós chamamos de testemunho. Quando eu e você somos transformados, nós começamos a testemunhar em palavras. Mas não basta somente em palavras, nós precisamos testemunhar em ações, para que as pessoas saibam que esse Cristo que nós pregamos seja realmente verdadeiro nas nossas vidas. Paulo, conversando com a igreja, ele vai dizer à igreja que quando ele ficou entendendo sobre o nascimento da igreja primitiva, quando ele começou a ver o testemunho dos primeiros cristãos, ele se enfureceu. E Paulo diz assim: eu me tornei um perseguidor. Eu fui aquele que saí pelos caminhos, que fui pelas cidades, buscando qualquer cristão que eu encontrava, e o meu objetivo era matar.
Então Paulo não estava falando de algo que ele tinha ouvido. Paulo estava falando de algo que ele tinha praticado. Por que Paulo está relembrando a igreja de Filipos que anteriormente, antes da sua experiência com Jesus, ele era um perseguidor, ele era um assassino de cristãos e ele realmente buscava essas pessoas para destruir? Porque ele estava dizendo para aquela igreja que ser cristão não era uma coisa simples, que ser cristão não era uma coisa fácil, que naquela época ser cristão era estar disponível para doar a sua vida. Ser cristão tinha que realmente entender o processo da cruz. E entendendo o processo da cruz, Paulo está ensinando que um cristão verdadeiro precisa estar disponível a se doar plenamente, completamente. Hoje, ser cristão não tem essa exigência. Eu e você, algumas vezes somos caluniados, mas ninguém sai por aí nos perseguindo para nos matar. Eu e você não precisamos ficar escondendo por todos os lados com o perigo de perdermos a vida. Mas nesse tempo aqui, não. Paulo está dizendo o seguinte: aqui, na igreja primitiva, ser cristão tinha que ter certeza do impacto da cruz na sua vida. A cruz tinha que falar. A cruz tinha que marcar. E Paulo está dizendo: e agora, eu não quero apenas que vocês tenham a coragem de ser cristãos. Eu quero que vocês reflitam as atitudes de Jesus. Eu quero que vocês reflitam realmente para as pessoas que estão perto de vocês a essência de Jesus. E aí Paulo vem orientando essa igreja, como que essa igreja precisa fazer para representar realmente Cristo Jesus na sua essência. A W. Tozer, ele vai usar a seguinte palavra. Ele vai dizer que a cada dia que passa, nós nos tornamos mais parecido com o que amamos. E aí eu vou te perguntar, como que é então o seu amor ministrado a Cristo? O seu amor ministrado ao Senhor? Se cada dia que passa, nós parecemos mais com a pessoa que nós amamos, nós temos amado o Senhor suficiente para cada dia mais nós termos a sua essência, nós termos as suas marcas nas nossas vidas. Porque nós estamos aprendendo que ser discípulo não é aquele que faz o que o mestre manda, mas é aquele que parece com o seu mestre. Então nós não estamos aqui apenas para cumprir a palavra, nós estamos aqui para parecermos com Ele, para termos a sua imagem, para termos a sua semelhança, para termos a sua essência, para termos a sua autoridade, para crescermos na sua graça, para tocarmos as pessoas realmente com o amor do Senhor. E aí Filipenses 2, versículos 5 a 8, Paulo vem instruindo a igreja da seguinte maneira: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aí Paulo vem descrevendo para a igreja, de forma que a igreja pudesse assimilar e aplicar. Porque quando é que a palavra ganha poder na sua vida? Quando você aplica. Não adianta você ouvir o sermão e dizer: que palavra boa, hoje eu tive alguns aprendizados novos. Mas se você não sair daqui e você não fazer uma aplicação na sua vida daquilo que você aprendeu, a palavra só ganha impacto, a palavra só ganha vida e poder quando, depois de ministrada ao seu espírito, você aplica na sua vida, na forma prática de você viver. E aí Paulo, ele vem dizendo que estar dentro desse padrão, estar dentro desse modelo, tem algumas considerações que eu e você precisamos fazer. A primeira que Paulo aborda é não estar apegado a nada. Ele vai dizer: não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se.
Então, o que Paulo está dizendo? Não havia vaidade no coração de Jesus. Ele era parte da Trindade, mas ele abre mão do seu ser igual a Deus para se tornar igual a mim, igual a você, com as mesmas fragilidades que você tem, com as mesmas fraquezas que eu tenho. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão do ser igual a Deus para dizer, eu me torno igual ao homem, simplesmente para cumprir o propósito do Pai. Não está apegado a nada. Então eu quero questionar isso a você e a mim nessa manhã. Será que eu e você temos esse desprendimento? Ou será que eu e você estamos apegados a muitas coisas, enchendo nosso coração de vaidade, enchendo nosso coração de orgulho e não cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós? Mas quando Paulo fala que o desafio para que eu e você sejamos igual a Cristo, e que um dos critérios vivo, aparente, era que Cristo abriu mão de si mesmo, não se apegou a poder, não se apegou a conforto, não se apegou à grandeza, mas simplesmente se fez homem para cumprir o propósito do Pai. Ele vai dizer também que Jesus, ele tinha coração de servo. E ele vai dizer assim, porque ele se esvazia, ele abre mão de si mesmo, ele se entrega por completo, ele tem a semelhança de homem, e ele não se importa em ser parecido comigo e com você. Ele não fica confundido em ter a minha estrutura e a sua estrutura, porque ele se esvazia, ele abre mão dos seus direitos, simplesmente para tocar o coração do Pai e obedecer o projeto do Pai. E aí eu pergunto, será que eu e você estamos dispostos a nos esvaziarmos? Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão do nosso direito, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, simplesmente para dizer, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu direito, simplesmente para Deus cumprir a sua vontade e se fazer glorificado, engrandecido em minha vida e através da minha vida? Mas Paulo vai dizer mais. Paulo vai dizer assim, ele também era humilde e acessível, porque ele humilhou a si mesmo. Ele poderia virar para o pai e dizer assim, pai, eu não vou entrar nesse projeto seu não. Olha bem, eu sou Deus como tu, e agora você quer que eu me torne humano, que eu me torne homem, simplesmente para poupar a humanidade, os filhos que tu geraste, que tu criaste. Então, queridos, Paulo vai dizer assim, Jesus, na sua essência, ele não se apega a nada. No seu caráter, ele é servo. O seu coração é voltado para os outros. O seu coração enxerga o sofrimento do outro, a necessidade e a carência do outro. E ele se humilha, porque o seu coração é íntegro, o seu coração é puro, o seu coração é humilde. Mas Paulo vai além. Paulo vai dizer, além de tudo, ele está disponível a cumprir obediências arriscadas. Porque se tornar homem era, como diz Paulo, era se entregar para a morte. E não é uma morte comum. Não era uma morte simples, mas a morte de cruz. E Paulo diz, morte de cruz, porque Paulo faz menção à morte de cruz, porque era uma morte dolorida, era uma morte humilhante, era uma morte com um processo longo. Às vezes demorava horas e até mesmo dias em sofrimento para a pessoa chegar ao óbito. E ele diz, e Jesus se arrisca, Jesus se entrega, e ele não se importa a enfrentar a morte. E morte de cruz, uma morte dolorida, uma morte humilhante, simplesmente para cumprir o papel do coração do Senhor. Só que Filipenses 2, 12, 13, Paulo vai abordar algo que eu e você vamos precisar pensar muito. Porque Paulo vai dizer que a minha mentalidade, o meu jeito de viver e a minha mentalidade vai revelar esse poder e essa essência de Cristo.
E ele vai dizer, realmente, e isso mexe comigo, que na primeira parte do texto que nós estamos ministrando a você, está sendo apresentado para você a mentalidade de Cristo. E essa mentalidade é o que eu e você vamos precisar aplicar. E qual era a mentalidade de Cristo? Não estar apegado a nada, ter um coração de servo, obedecer mesmo diante das questões arriscadas, ser humilde, ser acessível e deixar o Senhor usar a sua vida. Paulo está trazendo para nós essa mentalidade. E ele está dizendo: você experimentou mesmo o Senhor? Você caminha mesmo com Ele? Então você vai precisar construir. Se você não construir esses valores, se você não construir essa estrutura, você vai ficar distante da proposta. Só que a segunda parte vem nos ensinando a colocar em prática essa mentalidade. E para colocar em prática essa mentalidade, Paulo vai trazer 3 nomes significativos. Ele vai usar 3 pessoas para apresentar como modelo. Ele vai chamar a atenção para 3 personagens: ele mesmo, Timóteo e Epafrodito. Então Paulo vai dizer: olha, eu quero que vocês enxerguem Epafrodito. Eu quero que vocês olhem para Timóteo, mas eu não estou excluído. Eu não estou apenas apresentando a vida desses discípulos, mas eu estou me mostrando, eu estou me apresentando, eu estou dizendo para vocês o que Cristo fez em mim. E aí, olhando para essas 3 pessoas, para esses 3 personagens, essas 3 figuras, eu vou convidar você a olhar para essa palavra e aplicar algumas verdades na sua vida. A primeira é exercer uma fé prática. Você tem a mentalidade de Cristo? Realmente você assimilou o que a palavra está dizendo? Realmente você tem uma experiência particular? Realmente a sua vida está sendo transformada? Vir para o culto é gostoso, ouvir a mensagem te desafia? Beleza, isso é o que nós queremos. Mas agora é hora de fé prática. E o que Paulo vai nos ensinar a respeito dessa fé prática? Eu convido você a ir para versículo 12, parte B, versículo 13 de Filipenses 2. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui, Paulo está dizendo que a fé tem que ser prática. A fé não pode ser teórica. A fé teórica não traz manifestação de poder. A fé teórica não movimenta a mão do Senhor. Então, Paulo está nos ensinando que nós precisamos dessa fé prática. E como que Paulo trabalha essa fé prática? Ele vem dizer para nós que nós precisamos desenvolver continuamente a salvação que recebemos. Como armenianos, então nós vamos dizer que se você não investir na sua experiência, se você não investir na sua salvação, usando algumas terminologias dentro da nossa teologia wesleyana, você pode cair da graça. Você pode perder a salvação. Então, para nós isso é importante, porque nós somos armenianos e nós somos, de uma visão teológica wesleyana. Então, Paulo está dizendo, na linguagem de Paulo, não é a minha linguagem, ele está dizendo: então, você vai precisar investir para que a sua salvação seja não só contínua, mas crescida cada vez mais. Você tem uma experiência de salvação hoje, mas amanhã essa experiência vai crescendo para que você possa ir mais longe e experimentar mais do Senhor. E Paulo vai apontar isso para nós como conquista da maturidade. Se eu estou crescendo em salvação, se eu estou crescendo em experiência, se há uma revelação poderosa de Deus na minha vida, eu estou deixando de ser criança. Como diz Paulo lá em capítulo 13 de Coríntios, eu estarei deixando de ser menina, de ser menino. Eu estarei me tornando homem e mulher, e me tornar homem e mulher, e sair
do campo da mentalidade infantil é me tornar um cristão maduro. E um cristão maduro, ele vai aplicar essa fé prática, porque um cristão maduro vai saber lidar com conflitos, vai saber lidar com dores, vai saber lidar com perdas. Não quer dizer que não vamos sofrer, não quer dizer que não vamos nos abalar, não quer dizer que não vamos nos angustiar, porque somos humanos. E isso é muito bom, quando eu e você lidamos com as nossas angústias da forma correta. Mas Paulo vai estar dizendo que aquele que caminha crescendo na sua experiência de salvação, vai subindo os degraus da maturidade, e essa maturidade é a habilidade para administrar as tensões que me cercam diariamente. E aí Paulo traz para nós, o desafio de que você não pode ficar estacionado onde você está. Você não pode ficar acomodado aonde você está. Você tem que estar evoluindo, você tem que estar crescendo, você tem que estar experimentando coisas novas. Você precisa se expor a coisas novas. E Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, vai nos dizer assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que Paulo desafia a igreja e Tiago vem legitimando? Se eu estou crescendo em salvação, em experiência, se eu tenho uma fé prática, eu tenho serviço para apresentar. É a característica, é a mentalidade de Jesus. Jesus sai do lugar de filho e não se importa de colocar a toalha na cintura e a bacia nas mãos para servir aqueles que estão à sua volta. Talvez ele poderia dizer: todos têm que me servir, lavar os meus pés, me dar ósculo santo, ungir a minha cabeça, preparar a mesa para mim, porque eu sou o Senhor. E ele diz assim: apesar da minha identidade, apesar de eu ser quem eu sou, da minha legitimação do Pai, eu sou servo. E é isso que Paulo está dizendo. E Tiago vem nos legitimar. Como que eu vou mostrar para as pessoas que verdadeiramente eu tenho uma salvação crescente? Como que eu vou revelar às pessoas que realmente eu estou alcançando a maturidade? Pelo meu serviço, pela minha disposição de me entregar, pela minha disposição de amar e de cuidar. E eu vou repetir algo que eu já falei inúmeras vezes aqui. Muitas pessoas têm o sentimento ou a impressão de que servir ao Senhor é vir participar do culto no domingo de manhã, ou vir participar do culto no domingo à noite, ou participar da reunião de oração da nossa terça profética. E nós sempre vamos dizer, queridos, que quando vocês estão aqui, congregados conosco, celebrando conosco, é cultuar, é celebrar, é adorar, mas não é servir. Serviço é quando eu estou ministrando a pessoas. Serviço é quando eu estou amando. Serviço é quando eu estou cuidando. Serviço é quando eu estou aliviando a bagagem do outro. Serviço é quando eu estou patrocinando o outro. Serviço é quando eu estou aliviando o sofrimento e a angústia do outro. Então Paulo está dizendo o seguinte: se a sua fé é prática, se a sua salvação é contínua, se você se mantém em crescimento ao alcance da maturidade, tem bacia nas suas mãos, tem toalha na sua cintura, você adora, você cultua, você celebra, mas você serve, você toca o coração de pessoas com o seu amor, você toca o coração de pessoas com o seu serviço, você revela grandeza na vida das pessoas, através do suprir as necessidades do meio do seu povo. E aí o autor de Hebreus, ele vai ser mais firme, ele vai ser, podendo assim dizer, até mais duro, porque o autor de Hebreus capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer que se eu e você, olha o que a palavra do Senhor diz, se nós não formos conduzidos ao arrependimento,
nós vamos então crucificar Cristo de novo. Se a minha fé não for prática, se ela for só teórica, se as minhas mãos não forem realmente sustentadas pelo Senhor para servir pessoas ao meu lado, eu vou estar trazendo desonra ao coração do Senhor. E sempre quando uma pessoa deixa de crescer na sua intimidade, deixa de crescer no serviço, o autor de Hebreus vai dizer que essa é uma desonra pública. E é isso que eu e você vamos precisar ser sacudidos e provocados nessa manhã. Se você só quer vir ao templo assistir culto, se você só quer realmente ficar na sua zona de conforto, você está deixando de aplicar a fé prática, você está deixando de crescer na experiência, você está deixando de crescer na sua experiência de salvação, e isso é desonra pública diante daquele que está dizendo: você tem um chamado, e o seu chamado é aplicar uma fé prática. Então você precisa alimentar a sua fé. Você precisa prosseguir, buscando, crescendo, ampliando a sua visão, tendo experiências novas. Nós não podemos ter uma experiência com Deus. Essa experiência tem que ser contínua. Essa experiência tem que ser diária. Você, de tempo em tempo, algo extraordinário de Deus tem que acontecer na sua vida. De tempo em tempo, a sua estrutura precisa ser sacudida pela presença e o poder do Senhor, para que você possa testemunhar com eficácia. Da mesma forma que os músculos precisam de exercício para não atrofiar, da mesma forma, o Espírito Santo precisa te ajudar, me ajudar a praticar nossa fé, para nós não nos tornarmos pessoas raquíticas espirituais. E é isso que Paulo está dizendo. Uma igreja que tem fé prática é uma igreja que exercita a fé. É uma igreja que vive a experiência com o Senhor. E aí, o pastor Fabiano Ribeiro, que vai estar conosco no Hope, ele diz o seguinte: qual é a parte da Bíblia que você crê? Aí ele vai dizer: sabe qual é a parte da Bíblia que você crê? A que você pratica. Se você não praticar, é porque você realmente não crê. E aí nós somos provocados, nós levamos uma sacudidela. Porque será que eu estou praticando realmente o que a palavra diz? Então, além da fé prática, Paulo está pastoralmente trabalhando os valores com a igreja que ele pastoreava. E Paulo, apesar da sua postura apostólica, daquele que abria caminhos, daquele que ia na frente plantando igrejas, daquele que ia fazendo a missão, ele tinha uma veia pastoral muito forte, porque ele não tinha medo de olhar nos olhos da sua comunidade e falar as verdades que a sua comunidade precisava ouvir, porque ele era pastor. Ele não era só apóstolo, ele era pastor. E como pastor, ele tratava das questões necessárias no meio da sua igreja. E eu sempre vou dizer que os nossos cultos de ativações são extraordinários. Quando alguém chega aqui, quando um pastor, uma pastora chega aqui nesse altar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai te curar, Deus vai te responder, Deus vai te ungir. É extraordinário. Mas isso não consolida uma igreja. Isso não traz vigor para um povo. Isso não traz estrutura de fé para uma comunidade local. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo nos pastorear através dessa palavra. E o pastoreio do Espírito Santo através dessa palavra é chamar você para reflexão. É dizer para você: nós precisamos parar para pensar no que a palavra nos desafia. E aí nós vamos aprender com Paulo que precisamos então entender a revelação do caráter de Cristo. E aí nós somos convidados aí para Filipenses, ainda no capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Já começando por aqui. Quantas vezes algo é colocado para você e você fica discutindo?
Quantas vezes desafios são apresentados para você e você fica se queixando? E aí Paulo vai dizer: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilhem como estrela do universo. Nossa, Paulo aqui, ele vem torcer a nossa orelha. Paulo aqui vem dizer assim: olha para como que vocês estão agindo. Olha para a atitude de vocês. Eu estou dizendo a vocês que vocês, como homens e mulheres que têm uma experiência de salvação, vocês precisam de novas atitudes. Então olha como que vocês agem, olha como vocês reagem, olha como vocês respondem. Faça uma análise da vida diária de vocês. Faça uma análise de como vocês respondem aquilo que vocês são desafiados. E aí Paulo vem dizer para nós que nós estamos vivendo num mundo caído. Nós estamos vivendo num mundo que tem os padrões morais quebrados, que tem os padrões espirituais rompidos. Paulo vem mostrar para nós que o foco é uma igreja harmônica. E essa harmonia é o meu coração lidar bem com o seu coração. E o meu coração lidar bem com o seu coração é eu respeitar as diferenças que temos. Você pode ter experiência diferente, você pode ter visão diferente, você pode adorar de forma diferente. Isso não te faz mais homem de Deus ou eu menos mulher de Deus. Paulo está dizendo: nós precisamos viver a nossa experiência na sua essência, lidando muito bem, de forma correta, com as queixas. Lidando de forma correta com as repreensões. Porque o nosso coração precisa ser puro. O nosso coração precisa ser reto. E aí Paulo vai trazer para nós que o foco não é a sua reputação. O foco é o meu caráter. Então você não precisa ficar aí tentando proteger a sua reputação de qualquer custo. Não, Paulo está dizendo: eu não estou preocupado com a reputação da igreja aqui em Filipos. Eu estou preocupado com o caráter dessa igreja. Eu estou preocupado com a essência, o que essa igreja representa. O que essa igreja diz nas suas ações, lidando com a sociedade. E aí nessa manhã eu quero dizer a mesma coisa. Porque Paulo vai pontuar algumas verdades importantes para nós linkarmos. Uma das verdades é irrepreensível. O que é eu me tornar uma mulher irrepreensível e você também? É um testemunho vivo diante dos outros. O que te faz irrepreensível não é o que você pensa a seu respeito, mas é o que os outros enxergam de você. É o que elas testemunham você falando e fazendo por onde você passa. E Paulo está dizendo: olha, se vocês querem ser igual a Cristo, o comportamento de vocês vai precisar ser irrepreensível. Nós sabemos muito bem que Jesus foi chamado de beberrão, que Jesus foi chamado de Boizebu, que Jesus foi caluniado. Mas nós sabemos muito bem o que estava por trás dessas falas. O que estava por trás dessas falas não era a essência da vida que ele transmitia, mas era a tentativa de desconstrução do poder que ele representava. Então as pessoas podem tentar te desconstruir, dizendo: quem essa pessoa pensa que é? Está achando o quê? Que é bambambam, que é a santinha? Olha, deixa eu falar de você, mas apresenta o seu caráter irrepreensível na forma de você lidar com as pessoas, lidar com as coisas, tomar atitudes corretas, assertivas, para que a glória do Senhor seja ministrada através de você. Irrepreensível. Irrepreensível é uma postura correta diante do outro. Mas Paulo também vai falar de sinceridade. Seja sincero. Por que Paulo precisou chegar para a igreja de Filipos e dizer: vocês precisam de sinceridade? Provavelmente estava havendo falsidade. Nós só falamos do que está acontecendo.
Nós não trazemos nenhum assunto que não seja demanda no nosso meio para nós tratarmos. Se Paulo vem teologicamente tratar dessa verdade, é porque havia falsidade, havia mentiras no meio do seu povo, no meio da igreja que ele estava pastoreando. E aí Paulo vem dizer: vocês precisam ser sinceros. Ser sincero é ser autêntico. E quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de algo puro, de algo que não tem mistura. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, é alguém puro, sem maldade e sem malícia. E Paulo está dizendo assim era o coração de Cristo. Era puro, era sem maldade, era sem malícia. E esse tem que ser o coração da igreja. E nós estamos tão contaminados que nós desconfiamos de todo mundo. Nós estamos tão contaminados que nós temos a habilidade de julgar a atitude de todo mundo. E nessa manhã, nós estamos sendo convidados não somente para nos tornarmos pessoas irrepreensíveis, mas nós estamos sendo chamados para sermos pessoas íntegras, sinceras, honestas, conosco mesmo, com Deus e com as pessoas. É lógico que você não tem como impedir as pessoas de fazer uma leitura errada de você. Quando isso acontece comigo, vocês podem dar glória a Deus aí? Quando isso acontece comigo, quando alguém distorce as minhas palavras, ou faz uma leitura errada da minha atitude, eu vou para diante do Senhor e falo assim: Senhor, julga minhas intenções, julga o meu coração. Se as minhas intenções estiverem incorretas e o meu coração estiver incorreto, trata de mim. Porque eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero essa salvação renovada diariamente na minha vida. Se como armenianos e wesleyanos nós podemos cair da graça, nós podemos perder a salvação, então eu preciso cuidar muito bem dessa experiência, eu preciso cuidar muito bem dessa salvação. Porque senão eu vou ter problemas. Mas Paulo vai trazer um outro ensinamento, uma outra orientação: inculpáveis. Que eu e você sejamos inculpáveis. E é isso que Paulo está dizendo. Que você seja inocente, sem nenhuma censura. Que quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, elas realmente entendam que há um sacrifício vivo. Porque Paulo traz a lembrança que naquela época havia sacrifício de animais. Para se tornar inculpáveis, precisava matar-se um animal no Antigo Testamento para que o perdão fosse liberado e a pessoa fosse purificada. Paulo está dizendo, estamos em um outro momento, não tem mais sacrifício, só que eu e você precisamos ser inculpáveis, nós não podemos ter censura, nós precisamos ser sinceros e transparentes. E aí eu venho perguntar a você, quem sou eu e quem é você no meio das trevas? Quem sou eu e quem é você no meio da escuridão? Porque Paulo está dizendo, olha, vocês precisam serem luz no meio das trevas. Não é só um discurso, mas é a vida de vocês representando a glória do Senhor. Nós vamos trazer a sua lembrança, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, vai falar a respeito das bem-aventuranças. E aí a palavra do Senhor vai dizer, bem-aventurado, quando vocês forem insultados, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem caluniados, por causa do nome do Senhor. Se eu e você estamos sendo perseguidos, caluniados, difamados, por causa do nome do Senhor, tudo bem. Isso é privilégio. Estar no lugar de ser bem-aventurado. Mas tem muita gente falando que está sendo perseguido, não por causa do nome de Jesus, por causa de falso testemunho.
Muitas igrejas têm falado de perseguição, não porque o nome do Senhor tem sido glorificado, porque tem feito alianças erradas, tem tomado partido de homens e não sido profetas para uma geração que cada dia mais tem se distanciado do coração do Pai. E aí, se você é perseguido, caluniado, difamado, maltratado, por causa do nome do Senhor, glorifica o seu nome, exalta o seu nome, engrandece o seu nome, porque quando Deus te olha, Ele te encontra como bem-aventurado. Agora, se você está sofrendo maledicência, se você está sofrendo desprezo por causa de mau testemunho, não vem colocar o nome de Cristo no meio disso não. Porque você pode ser sim, caluniado, maltratado, rejeitado, perseguido. Porque você tem sido profeta nas mãos do Senhor. Porque a unção de Deus tem pairado sobre a sua vida. Porque você tem testemunhado com eficácia a verdade do reino de Deus. Porque você tem amado e cuidado das pessoas. Mas não venha chamar de perseguição cristã ações que você tem que administrar por causa de falsos testemunhos. Alianças feitas fora da vontade do Senhor. Compromissos assumidos e não cumpridos. Então Paulo está dizendo, nós como igreja, precisamos ser uma igreja com atitudes claras. Porque quando nós chegarmos ali fora e falar, o meu Deus cura, o meu Deus restaura, o meu Deus levanta o abatido, as pessoas poderão até desconfiar da nossa mensagem, mas não vão poder falar da nossa vida, porque a nossa vida vai testemunhar a graça e a bondade do Senhor. Aí nós vamos aprender, através do capítulo 2, versículo 16, ser fiel à palavra de Deus. É isso que Paulo está orientando e ensinando. Ele vai dizer assim, reter firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, não de ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo está dizendo o seguinte, ele está falando o que ele está falando para a igreja e quer dizer para mim nessa manhã e para você. Olha, no dia que eu comparecer diante de Cristo, eu não quero ter a surpresa de ter corrido em vão, de ter pregado em vão, de ter amado em vão, de ter ensinado em vão. Então, quando eu comparecer, eu quero estar realmente aprovado pelo Senhor, porque se isso não acontecer, eu vou ter perdido o meu tempo. Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho que me preocupar, que quando eu chegar diante de Cristo, as minhas ações, as minhas pregações, precisam ser legítimas diante do Senhor. As minhas mãos precisam serem aprovadas diante do Senhor. E aí, ele fala dessa corrida em vão. Então eu posso gastar energia, eu posso gastar tempo e ser reprovado. Por isso que eu e você precisamos pensar nas nossas atitudes. Por isso que eu e você precisamos pensar em como estamos servindo as pessoas. Porque Paulo está trazendo para nós, e ele vai trazer para nós, aquela questão de correr como se fosse com uma tocha nas mãos. Como nas Olimpíadas. Olha, eu preciso correr, mas eu não posso perder a grandeza de Deus e a essência de Deus. Então, por onde eu passar, eu tenho que iluminar, eu tenho que ser uma luz, mostrando que eu estou na postura correta, para dizer para as pessoas quem realmente eu sou em Deus. E aí tem a história de uma mulher que marcou a sua geração. Chama-se Florence. 1820, essa mulher, ela teve a experiência de servir o exército, cuidando dos feridos de guerra. E ela se torna a mãe da enfermagem. E ela não só se torna a mãe da enfermagem, mas conta-se a respeito dela, que durante a noite, ela percorria
os lugares onde os soldados estavam feridos com uma lamparina nas mãos. Então ela era conhecida como a mulher da lamparina. E ela ia percorrendo nos acampamentos para ver quais eram os soldados feridos, para cuidar das suas feridas, para aplicar bálsamo e aliviar as suas dores. Então eu e você precisamos trazer à nossa mente que nós precisamos ter esse fogo de Deus nas nossas mãos e sairmos percorrendo pelos bairros, ruas da nossa cidade, onde estão os feridos que precisam de restauração, onde estão os doentes que precisam ser curados, onde estão os caídos que precisam ser levantados. Mas como diz Paulo, usando a figura da tocha, ou da Florência usando a figura da lamparina, nós precisamos ser a luz que reflete o poder, o amor, a unção, a bondade e a graça de Deus na vida das pessoas. Aí Paulo nos convida para um evangelho responsável. Eu e você precisamos sim sermos cristãos, mas cristãos responsáveis. E aí vamos para Provérbios, capítulo 4, versículo 4, que vai nos dizer assim: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedece os meus mandamentos e você terá vida. Então, tudo que eu e você fizermos, seja orar, seja pregar, seja tocar, seja cantar, seja dançar, seja dar um prato de comida para uma pessoa, precisa ser no poder da palavra, amando o Senhor. Precisa ser com essa graça abundante que vem do coração do Senhor, manifestando essa essência, manifestando essa mente de Cristo. Mas aprendemos ainda mais que nós precisamos também servir as pessoas com paixão, porque Paulo está desafiando uma igreja a ser viva. E só somos uma igreja viva se formos uma igreja apaixonada. Se nós nos tornarmos uma igreja apática, nós não revelaremos a grandeza de Deus. E quando eu falo de igreja apaixonada, eu não estou falando do coletivo, eu estou falando do particular. Eu não tenho como desafiar você que toda a nossa igreja, do menorzinho ao ancião, todos sejam vibrantes, apaixonados, intensos, servis. Não tenho como eu obrigar vocês a fazerem isso, mas eu posso ser isso. Eu, como uma igreja particular, eu posso ser servil, eu posso ser apaixonada, eu posso ser intensa, eu posso realmente testemunhar de verdade. E no versículo 17 do capítulo 2 de Filipenses, vai dizer assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. O que Paulo está dizendo? Ainda que eu esteja sendo um sacrifício vivo, ainda que eu esteja me derramando, ainda que eu esteja me cansando, ainda que eu esteja me desgastando, eu não estou fazendo isso somente por vocês, eu estou fazendo isso para o Senhor, e eu quero ser esse sacrifício vivo, eu quero deixar-me desgastar, para que realmente a minha vida seja uma oferta de amor, a minha vida seja uma oferta de gratidão, o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida. Uma pessoa que não é apaixonada por Deus não vai querer servir ninguém. Aí eu volto à terminologia da bacia e da toalha das mãos. Se eu e você não formos apaixonados, nós temos uma relação imensa de desculpa que nós podemos dar. Nem todos que nós servimos somos gratos. Nem todos que nós servimos retribuem o serviço. Nem todos que nós servimos nos ama. Tem muita gente que nós servimos que nos humilha, que nos machuca, que nos abandonam. Só que Paulo não está olhando para isso. Paulo está olhando que a vida dele é. A vida dele é uma oferta de sacrifício ao Deus que ele ama. E ele faz para o homem aquilo que o Senhor faz para ele. O Senhor o ama, o Senhor o sustenta. A presença do Senhor está com ele. E o desafio do Senhor para o seu coração é amar as pessoas como o Senhor o ama. É ministrar restauração como o Senhor o restaurou. É ministrar salvação como o Senhor o salvou.
é promover unção, como ele foi ungido. Então eu e você vamos aprendendo que se nós não quisermos ter um coração queimando de paixão pelo Senhor, tudo vai ser difícil para nós. Tudo que formos desafiados não vai dar. As coisas do Senhor nunca vão ser prioridades para nós. Sempre nós vamos ter as nossas prioridades. E você quer que Deus te coloque como prioridade. Você quer que Deus abençoe a sua casa. Você quer que Deus proteja seus filhos. Deus quer que você faça seu trabalho multiplicar. Que você tenha bons resultados. Você quer ser prioridade para Deus. E é bom ter prioridade, não é não? Sentar nas primeiras cadeiras, entrar primeiro no avião, não é verdade? Quando é anunciado os que têm direito à prioridade, entrarem primeiro e ficar confortável primeiro, isso é gostoso. Mas eu preciso entender se as coisas do reino, se elas são prioridades para mim também. Da mesma maneira que eu quero ser prioridade para o Senhor. Aí Paulo vai começar a falar a respeito. Até aqui, Paulo está falando dele. E aí Paulo começa, a partir do versículo 20, 21, falar de Timóteo. E aí, Paulo vai falar a respeito de viver pelos interesses de Cristo. Paulo vai dizer, não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Aí Paulo começa a trabalhar a dificuldade de encontrar pessoas que vivam pelos interesses de Cristo. Paulo vai dizer, numa igreja que a palavra não vai trazer para nós a extensão numérica, os membros dessa igreja, mas Paulo vai fazer questão de dizer que só Timóteo e Epafrodito, que ele encontra com disposição para colocar Cristo em primeiro lugar. Vamos dizer, numa igreja de 100, ele só encontra Epafrodito e Timóteo com a disposição de unir o coração, de fazer aliança, de ser intenso e de responder os desafios. Na hora que eu li isso daqui, eu fiquei, meu Deus, eu não sei o tamanho da igreja de Filipos aqui nesse momento, mas que fosse 10, que fosse 20, Paulo está dizendo, só Timóteo e Epafrodito. Os outros estão preocupados com seus interesses. Só Timóteo e Epafrodito unem o coração comigo para responder os desafios. Aí Paulo começa a provar os valores de Timóteo e a postura de Timóteo e Epafrodito. E aí eu quero perguntar para você, será que hoje você é o Epafrodito dessa geração? Será que hoje você é o Timóteo dessa geração? Quando você olha para todas as demandas, nós somos mais do que 100, nós somos mais do que 200. Será que hoje, nesse grupo todo, nós só vamos encontrar um Timóteo e um Epafrodito? Ou você nessa manhã está dizendo, eu tenho experiência de salvação, a minha salvação é crescente, eu tenho experiência de unção, a minha unção é crescente, a palavra revelada de Deus chega até a mim, eu consigo colocar Deus, as coisas de Deus como prioridade, e não sei quem está disposto, mas eu sou um Timóteo dessa geração e eu sou um Epafrodito dessa geração. Eu me identifico com os desafios. Eu respondo os desafios, porque eu estou permitindo o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Aqui Paulo está falando da dedicação à obra do Senhor. Eu e você precisamos mudar de atitude. Se você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então Paulo está falando da valorização do seu serviço. Então se a pastora não está enxergando o que você está fazendo,
Se o pastor não está vendo o que você está fazendo, não se importa não, tem alguém que está vendo. O Senhor está enxergando. E o Senhor vai te honrar na medida do seu serviço, da sua dedicação, do seu amor, das prioridades no seu coração. E aí Paulo vai trazer o outro desafio, que é ser aprovado como filho. Capítulo 2, versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como filho ao lado do seu pai. Aí Paulo vem dizendo, Timóteo não só se entrega, Timóteo não só prioriza o que é de Deus, mas ele caminha ao meu lado, e ele não caminha de qualquer maneira, ele caminha como filho. E nós vamos dizer que filho que é filho, luta pelos interesses da família. Se você não é filho, você não está nem um pouquinho interessado no que está acontecendo com essa família. Quais são as necessidades que essa família tem? Quais são as dores que essa família sente? Quais são os prejuízos que essa família administra? Mas se você é filho, você se preocupa com as lutas que essa família enfrenta. Você se preocupa com o choro e chora junto. Você se preocupa com as dores e você tenta amenizar o sofrimento dessa família. Paulo está dizendo, Timóteo, ele não só caminhou ao meu lado, mas ele caminhou como filho, identificando o meu sofrimento, aliviando meus sofrimentos, acalmando meu coração e respondendo às minhas expectativas. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. A palavra do Senhor, pode manter seus olhos fechados. A palavra do Senhor vai nos falar a respeito de transformação. E há algumas metáforas que eu quero falar para você enquanto você vai olhando para dentro de você. Eu não quero que você pense na pessoa que está ao seu lado, eu quero que você pense em você, porque você precisa responder com as suas atitudes nessa manhã. Você precisa derramar o seu coração nessa manhã. A palavra do Senhor vai usar algumas linguagens de figuras, ou figuras de linguagem, para nos desafiar. Vai nos dizer o seguinte: de escravos do pecado, escravos da justiça. De onde o Senhor te tirou? Você era escravo do pecado. E hoje? Você é um proclamador dessa justiça. De inimigos de Deus, amigos de Deus. O seu coração está inclinado ao coração do Pai. De servos de homens, tentando a todo custo responder às expectativas de pessoas. Mas servos do Senhor, respondendo o chamado de Deus. De órfão para filhos. Paulo vai dizer que Timóteo era filho. Andou como filho. Respondeu expectativas como filho. E hoje eu quero perguntar qual é a sua identidade. Você também é filho? Você também tem experimentado a salvação? Tem crescido na experiência? Tem recebido a multiplicação de unção sobre a sua vida? E a sua essência é de filho? Porque você ama essa família, você responde ajudando a suprir as lutas dessa família, porque você entende que Deus te colocou aqui para você ser luz, para você ajudar a encontrar os feridos, para você ajudar a aplicar bálsamos nas feridas, e para você gerar honra e vida nesse lugar, porque a sua atitude importa. Porque a sua atitude fala de como Deus é no nosso meio. A sua atitude revela o que Deus faz no nosso meio. E a sua vida é o exemplo vivo de que o nosso Deus é poderoso nesse lugar. Porque você foi atraído para a presença do Pai.
Você teve uma experiência de salvação. Você teve uma experiência de unção no Espírito. Você se aliançou com Deus nesse lugar. E essa é a sua casa. E essa é a sua família. Você ama esse lugar. Você ama o Senhor. Você ama realmente servir o Senhor nesse lugar. Eu gostaria nesse momento de convidar você para colocar-se de joelhos. Se você puder. Se você não puder, pode ficar sentado. E eu quero que você faça uma oração de entrega. Eu quero que você responda: Deus, o que eu tenho sido até aqui? Eu sou filha? Eu sou filho? Porque essa manhã é manhã de decisão, é manhã de atitude. É amanhã aonde você vai dizer: tá bom, eu entendi. Então, se eu tenho dúvida da minha salvação, nessa manhã eu me entrego ao Senhor. E eu quero ter certeza absoluta que o Senhor me resgatou, que o Senhor me salvou. Se eu não estou crescendo em experiência, nessa manhã eu estou dizendo para o Senhor que eu estou me lançando diante de Ti. E eu quero experimentar uma intimidade com o Senhor. Eu quero ter a minha vida tocada. Eu quero ter a minha visão mudada. Eu quero ter novas atitudes. Eu não quero andar como escravo. Eu quero andar como filho. Se tiver que me abandonar, me rejeitar, me perseguir, seja por causa do meu amor ao Senhor, porque eu vou te servir. Mas Pai, nessa manhã, eu estou dizendo para o Senhor que eu sou filho. Eu sou filho. Pai, nessa manhã, nós estamos nos prostrando diante do Senhor. E o nosso prostrar é uma rendição diante de Ti. Porque nessa manhã nós estamos dizendo para o Senhor que queremos voltar para casa com a certeza que tivemos uma experiência de salvação. Que não somos mais criaturas, somos filhos. O Senhor está imprimindo em nós essa identidade de filho. Pai, nessa manhã, nós estamos no mais íntimo do nosso coração, dizendo para o Senhor aonde precisamos ser curados e aonde precisamos ser restaurados. Pai, nessa manhã nós estamos nos lançando aos Teus pés, porque nós queremos uma experiência real. Nós queremos ser irrepreensíveis. Nós queremos ter coração de servo. Nós queremos ser íntegro diante do Senhor. Nós queremos ter, Senhor, essa estrutura humilde para ouvir o Senhor, para deixar o Senhor nos ensinar, para deixar o Senhor nos conduzir. Nós queremos ser instrumento nas Suas mãos. Nós queremos ser apaixonados pelo Senhor. E nós queremos ser testemunhas vivas em Teu nome. Então, nessa manhã, nós estamos nos entregando. Se há alguém aqui nessa manhã que não tem certeza da sua salvação, que o Teu Espírito Santo venha imprimir essa certeza, que o Espírito Santo venha, Pai, convencer dessa verdade, que o que os Teus filhos começam a perceber o Seu Espírito queimar na Tua presença. E esse Espírito queimar dentro de nós é trazer para nós essa identidade de filho e de filha, para que nós possamos voltar para casa com uma alegria no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha nos dar uma experiência de unção, porque quando o Senhor nos unge, o Senhor nos comissiona. Quando nós somos comissionados, nós temos autoridade nas nossas mãos. Há uma unção que flui de nós, há uma unção que flui das nossas mãos, e de tempo em tempo algo extraordinário vai acontecer, algo extraordinário vai se mover, porque a unção do Senhor está sobre nós. Pai, a nossa alma vai cantar
de alegria na tua presença. E haverá um desejo profundo no nosso coração de servir ao Senhor com retidão. De servir ao Senhor com o nosso coração. Então nessa manhã, prostrados diante do Senhor, que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e que nós dizemos para o Senhor: venha nos auxiliar a mudar as nossas atitudes, venha nos ajudar a construir uma nova mentalidade, venha nos fazer filhos, venha nos fazer filhas, venha nos fazer ousados, venha nos fazer apaixonados e apaixonantes, venha fazer o nosso coração saltitar na tua presença, enche o nosso coração de expectativa, de paixão pelo Senhor e de paixão pelas pessoas que o Senhor ama, e nos ajuda a sermos testemunhas na tua presença, porque nessa manhã eu oro abençoando teus filhos, abençoando tuas filhas, colocando teu povo nas tuas mãos e declarando que a bênção do Senhor paira sobre nós. Por isso eu oro, colocando as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, aleluia.